Bom, pessoal, aqui ó, a gente fez o que, né? Salvou todos os arquivos dentro da pasta rolete. Então, se você abrir aqui no Solid, você vai ver os arquivos aqui dentro. Então, eu tenho arquivos de peça, né? Cada uma das peças que a gente fez. E arquivos de montagem que a gente fez no último vídeo, certo? Então agora a gente vai criar um novo e agora a gente vai fazer o detalhamento. Então a gente vai fazer o detalhamento ISO em unidades métricas. Para fazer o detalhamento, eu abro o ambiente de detalhamento. E esse ambiente, ele vai ter o formato das folhas padrão A que a gente usa para fazer aqueles desenhos que a gente fazia lá no AutoCAD. Ou seja, vista frontal, lateral e superior. Certo? Então, no Solid Edge, a gente tem uma pré-configuração das folhas. Então, aqui a gente tem a folha 1, que eu posso clicar com o botão direito aqui e fazer uma configuração da página. E aí, olha, eu tenho aqui o tamanho da folha, o nome da folha que eu posso atribuir para a aba, e aqui o fundo, né? Então, por exemplo, no fundo eu tenho algumas folhas pré-configuradas. Eu posso não usar nenhuma. Eu posso usar uma folha A1, que é aquela maior, né? Ou eu posso usar uma folha A4, que é aquela menor, né? Então, A4, A3, A2 são os padrões, tá? Normalmente, a gente pode fazer uma configuração personalizada da legenda, tá? Existe como fazer isso. Mas a gente vai usar na disciplina a configuração padrão. Então, vem aqui, ó, configurar página. Certo? Vou aqui no fundo e aqui no fundo eu vou escolher a folha. Então, por exemplo, se eu escolher uma folha A3, né, ela vai ficar no formato A3, ela vai se ajustar ao tamanho da folha e eu vou aplicar um zoom aqui para visualizar a folha. Na legenda, a gente tem informações, né, sobre a autora, no caso aqui está a Fabiana, que é o nome da minha filha, do notebook dela. A data, se eu salvar o arquivo aqui, eu vou salvar ó, dentro da pasta rolete, tá? Eu tenho que deixar todos os desenhos juntos e vou salvar como o desenho 1, que é a montagem. Então esse aqui é o primeiro desenho de detalhamento. Ele vai deixar a data aqui, se eu não me engano. Quando eu salvar, né? Então, ó, dia 25 de 5 de 2025. Também posso, né? Aliás, eu não posso, eu devo fazer isso, que é o seguinte, ó. Se eu vir aqui no botão iniciar, ó, eu venho aqui em configurações, opções, e aí o que eu vou fazer, ó? Para eu fazer o detalhamento, né? Eu vou lá nos padrões de desenho, e lá nos padrões de desenho, ó, eu vou usar a norma ISO, isso é uma vantagem, Solid em relação ao AutoCAD, ela já vem com algumas pré-configurações sobre espessura de linhas, tipo de linhas, aquelas configurações bem chatas que a gente fazia no AutoCAD, que elas já estão automáticas, né? E aqui eu vou escolher entre o primeiro e o terceiro diedro, né? Então, no caso aí, pela norma BNT, a gente vai usar o primeiro diedro, que é a vista frontal, a vista superior embaixo e a vista lateral esquerda do lado direito, né? Então, essa configuração que é importante fazer também, certo? Então, vou dar o aplicar aqui. E aí, isso vai acontecer na minha folha de montagem aqui. A partir daqui,
é muito simples, né? Diferente do AutoCAD, que eu tenho que ficar fazendo linha por linha, aqui eu vou no assistente de vistas. Aqui eu tenho um grupo de comandos que eu vou usar. Então, as vistas de desenho. Aí o próximo grupo aqui é a lista de peças. E aqui são as cotas e marcações de linha, né? Linha de centro, certo? Cotas. E aqui são as anotações, né? Aliás, linhas de centro estão aqui em anotações. Tolerâncias, né? Várias coisas que a gente usa no desenho técnico mecânico. Aqui, ó, nas vistas de desenho, eu vou fazer as vistas básicas e eu posso criar vistas especiais, vistas em cortes ou vistas de detalhes, tá certo? Então a gente tem esse grupo de comando aqui que é bem interessante. Então, ó, qual que é a ideia? É muito simples. Ó. Eu venho aqui no assistente de vistas, certo? E aí, ó, o primeiro desenho que eu vou fazer é o conjunto. Então eu vou vir aqui escolher Assembly, que é o desenho de conjunto, vai aparecer o rolete, né? Esse aqui, ó, é o desenho do rolete montado, certo? E aí, olha, eu vou abrir esse conjunto. E automaticamente, ó, vai vir para mim, ó, as vistas. Então eu tenho aqui, ó, a vista da perspectiva, né? Que eu posso mudar para a vista frontal, por exemplo, ó. Só que eu tô com aquele problema da vista frontal ficar de cabeça para baixo, certo? Então aqui, ó, o que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer a vista frontal de cabeça para baixo mesmo. Vou fazer a vista superior embaixo e a vista lateral direita do conjunto, certo? E uma vista em perspectiva se eu quiser. Então, ó, terminei, eu aperto ESC e aí eu tenho as vistas prontas. Ó. Nunca foi tão fácil fazer as vistas, né, da peça. Aqui eu posso mudar a escala. Então, por exemplo, ó, aqui a escala padrão está na escala 1:1, mas, por exemplo, eu posso escolher a escala 1:2. Ó. Então, todas as peças vão ficar na escala 1:2. Se eu quiser mudar a escala dessa peça, eu seleciono ela e coloco a escala 1:2. Certo? Ah, não gostei assim, ó. Queria que a vista ficasse de cabeça para cima, né? Então, eu posso apagar essa vista. Aliás, melhor, ó, vou pegar e vou criar uma vista. Aqui, ó, vou pegar uma vista baseado nessa aqui, ó. Então ela vai ser essa aqui, ó, a vista frontal que eu vou usar, certo? Então essa é a vista frontal que eu vou usar. Vou deletar as outras, porque eu quero uma vista frontal certinha, né? Então, deixa a vista frontal aqui. Da vista frontal, ó, eu vou usar uma vista principal para fazer a lateral. Vou fazer a vista superior. E vou fazer a vista em perspectiva na posição correta. A vista em perspectiva, ó, eu quero que ela fique próximo da realidade. Então eu posso, por exemplo, alterar aqui a maneira de exibição. Então aqui eu quero que ela fique sombreada com arestas, né? Então, quando eu atualizar vista, ó, ela vai ficar com as cores, né, do desenho da vista principal. E aqui eu tenho as vistas frontal, lateral e superior do rolete, com todas as peças montadas, certo? Então eu faço as vistas e aí eu uso as cotas para fazer a cotagem das peças, certo? Essa é uma forma de exibir. Outra possibilidade é eu fazer, além das vistas, né,
eu posso pegar aqui, ó, e inserir uma vista, né? Só que aí eu quero a vista da montagem, só que eu quero na vista explodida, ó, que a gente fez lá na aula anterior, ó. Então eu venho e trago a vista explodida, ó. Então essa aqui é a vista explodida, né? Então aqui eu vou tirar essa vista também, né? Depois cada um escolhe como quer. Vou aumentar a escala, ó. Escolhi uma escala 1:2. Escala 1:2 está um pouco maior que a folha, então vou mudar a folha, ó. Vou sair da folha A3, ó, vou para a folha A2, que é maior. Então na folha 2 fica mais adequado para essa escala, certo? Vou usar uma visualização real, que eu vou mudar para sombreado, vou atualizar as vistas, vai ficar colorido aqui. E aí, ó, eu vou criar uma tabela de peças, ó. Então venho aqui em lista de peças, vou escolher o grupo que eu quero, a lista de peças. E aí, ó, automaticamente, ó, o software me dá uma tabela com a lista de peças e a numeração dessas peças. E isso aqui é personalizado. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui, né? Vim aqui em selecionar propriedades. E aí, aqui nas propriedades, ó, eu tenho várias opções. E uma delas é as colunas, né? Então, eu vou deletar as colunas padrão aqui, ó, e vou escolher as colunas que eu quero. Então, por exemplo, eu quero que cada item tenha um número. Então, eu vou escolher o número do item e vou adicionar a coluna. Depois, ó, eu vou escolher o nome da peça. Então, eu vou usar, ó, o nome do arquivo sem extensão. Por isso que eu ressalto a importância de você colocar o nome da sua peça, né, adequado aqui, para quando você fazer essa tabela, ela apareça certinho. Então, eu vou adicionar o nome do arquivo sem extensão, vai ser o nome da peça. Eu posso julgar, por exemplo, que a quantidade de itens também é importante, então também vai ser um item aqui da minha tabela, tá? E eu poderia, por exemplo, escolher o autor, ou, por exemplo, eu poderia escolher o material da peça, também seria interessante, né? Então tem várias opções aqui, né? Então o autor aqui é o mais adequado, né? Então eu vou adicionar a coluna autor aqui, certo? E eu posso personalizar esses nomes, ó. Por exemplo, o número do item, eu não quero que fique número do item na tabela, eu quero que fique só item. Então eu venho aqui na linha e deixo só item. Nome do arquivo, ó, eu vou deixar só o nome da peça. Então eu vou escrever peça, vai se referir ao número da peça. A quantidade, ó, eu vou deixar só a abreviação, ó, quanti, ponto. E o autor vai ser, por exemplo, o nome do desenhista, certo? Quando eu der OK, ó, ela personaliza a tabela, onde eu vou ter, ó, o item 1, 2, 3, que segue a numeração dos balões. Então aqui, ó, essa peça 5 aqui, ó, é o eixo, né? E embaixo tem o 1, ó, que é apenas uma peça, certo? Então, se você colocar os nomes corretos aqui, né? O número você vai ter essa tabela certa, né? Existe essa linha tracejada, ó, que você pode ajustar, ó, a posição dos balões, e você pode deletar esse contorno para ficar só o número das peças. Você pode salvar, né? Então, ó, você vai ter algumas informações automáticas aqui, né? Como
autor, a data, né? E essas propriedades da tabela você pode arrumar, né? Aqui nas propriedades do arquivo. Ó. Então, por exemplo, o título, né? Que você pode colocar aqui, ó, rolete. Aí você pode colocar no projeto, ó, o número do projeto, então esse aqui vai ser o 0, certo? O número da revisão, 0, porque não passou por revisão. E o nome do projeto vai ser rolete também. Tá? Esses nomes aqui dependem da empresa, né? O status para produção, certo? E alguma outra coisa que você queira personalizar, certo? Em geral, você tem uma atualização dessas informações automáticas aqui, né? Certo? E aí você tem um desenho, né, muito profissional da vice explodida do rolete. E aí eu posso vir aqui, salvar, né? Salvar o arquivo, vai ficar salvo lá. E posso mandar para o meu cliente e salvar como uma vista em PDF. Que é a maneira como vocês vão fazer agora para me entregar, né? Então você dá o salvar aqui, vai gerar o PDF em uma folha 2, que será possível de visualizar na minha pasta lá. Ó. Então aqui tem o PDF da montagem. A visualização do desenho, né? E o desenho aberto. Olha lá. Então, desenho em PDF, né? Com os balões, com a tabela e com a legenda toda pronta, né?